Mariana Alves estava de pé às 4 da manhã, enquanto São Paulo ainda dormia. O despertador tocava, mas quem realmente a acordava era o peso da responsabilidade. 4 empregos, 16 horas por dia, mais de R$12 mil por mês, entrando direto na conta que o marido controlava. Rafael dizia que era dívida, um investimento que deu errado. Só mais um pouco, ele repetia. Mas o pouco virou 3 anos, e a dívida nunca diminuía. Naquela madrugada, e enquanto ela calçava o sapato gasto antes de sair para limpar escritórios na Paulista, uma pergunta finalmente atravessou seu cansaço. Por que alguém tão endividado usava relógio novo todo mês? Se você acredita que sacrifício é amor, fique até o final desta história. Porque o que Mariana descobriu naquela noite mudou tudo, e pode abrir seus olhos também. Inscreva-se agora e me diga nos comentários. De qual cidade do Brasil você está assistindo? O que você faria no lugar dela? Naquela noite, Mariana não foi direto para casa depois do turno no supermercado. O sistema caiu mais cedo e ela saiu antes do previsto. Estava exausta, mas algo a fez passar pela rua onde Rafael disse que teria uma reunião importante. O prédio não era escritório. Era um lounge elegante na Vila Olímpia. Luz baixa, manobrista, música cara, risadas que não combinavam com dívida nenhuma. Mariana parou antes da porta. Não queria entrar. Queria apenas confirmar que estava exagerando. Então, ouviu a voz dele. Rafael falava alto, seguro, orgulhoso. Eu resolvi tudo. Minha situação está sob controle. Alguém perguntou como. Ele riu. Casei certo. Risadas ao redor. Copos brindando. Mariana sentiu o estômago apertar, mas ficou. Não por coragem, por necessidade. Ela trabalha 4 empregos, ele continuou. Nem pergunta mais. Eu falo que é para pagar dívida. Ela transfere. Simples. Um homem respondeu divertido. Isso não é esposa, é investimento. Rafael não corrigiu. Pelo contrário. Melhor que investimento, é meu sistema. Funciona sem reclamar. A palavra seguinte veio leve, como piada, como se fosse inofensiva. Minha funcionária particular. Risos mais altos. Mariana não respirou por alguns segundos. Não era o tom de raiva que doía. Era a naturalidade. Ele não estava desabafando. Estava se exibindo. Ela encostou a mão na parede para se manter firme. Cada frase entrava como confirmação de algo que ela vinha ignorando há meses. Ela nunca vai sair, Rafael disse. Que mais baixo, mas ainda audível. Não sabe nem o quanto vale. A segurança na voz dele era pior que a traição. Mariana poderia ter entrado, poderia ter gritado, poderia ter feito um escândalo ali mesmo. Mas ela fez o que sempre fez. Ficou em silêncio. Só que não era o mesmo silêncio. Ela ouviu mais. Falavam de restaurantes em Jardins, de um fim de semana no Rio, de gente que sabe viver. Nenhuma palavra sobre juros. Nenhuma palavra sobre boletos. Quando Rafael mencionou uma assinatura recente, dizendo que estava tudo no nome certo, algo dentro dela despertou. Assinatura. Ele falava como quem tem controle absoluto. Mariana recuou devagar. Desceu as escadas sem fazer barulho. O manobrista nem percebeu que ela estivera ali. No ônibus de volta, não chorou. Não tremia. Olhava pela janela como se estivesse vendo a cidade pela primeira vez. 3 anos trabalhando até o limite. 4 empregos, transferências mensais, e ele descrevendo tudo como estratégia. Quando Rafael chegou em casa, mais tarde, encontrou Mariana já deitada. Ele beijou a testa dela no automático. Dormindo? Sussurrou. Sim, ela respondeu com voz estável. Ele virou de lado e adormeceu rápido. Tranquilo. Mariana ficou acordada. Repetiu cada frase na mente. O tom, as pausas, a confiança. Não era um erro momentâneo. Era uma visão. Era assim que ele a enxergava. Na manhã seguinte, ela acordou antes do despertador.
Sentou na beira da cama e observou Rafael dormindo. Não havia ódio, havia clareza. Ela ainda iria trabalhar. Ainda faria as transferências, por enquanto. Mas a partir daquele dia, ela não seria apenas quem paga. Ela começaria a observar. Porque quando alguém tem tanta certeza de que você nunca vai sair, é exatamente aí que começa a mudança. Depois daquela noite na Vila Olímpia, Mariana não mudou a rotina. Acordou às 4, pegou o ônibus lotado, limpou vidros na Paulista como sempre. Por fora, nada diferente. Por dentro, tudo em alerta. Ela não confrontou Rafael. Ainda não. Pois primeiro, precisava entender. Se ele tinha tanta certeza de que estava tudo sob controle, ela queria saber exatamente o que era esse controle. Na hora do almoço, entrou no aplicativo do banco com mais atenção do que nunca. Não era a primeira vez que via os extratos, mas era a primeira vez que lia cada linha como quem procura prova. E encontrou. Hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro. R$700 e R$860 em 2 dias. Restaurante em Jardins. R$342 numa única noite. Loja de grife no shopping Iguatemi. Os R$5.900 em roupas. As datas batiam com os dias em que Rafael dizia estar resolvendo coisas. Nenhuma dessas despesas tinha relação com renegociação de dívida. Nenhuma com juros. Nenhuma com banco. Mariana sentiu algo frio percorrer a espinha. Não era surpresa. Era confirmação. À noite, enquanto ele tomava banho, ela abriu discretamente as redes sociais. Digitou um nome que ouvira meses antes, quase por acaso. Camila Duarte. Influenciadora. 120 mil seguidores. Fotos impecáveis. Restaurantes sofisticados. Rooftops. Viagens. Mariana começou a deslizar o dedo pela tela. E ali estava. Uma foto no mesmo restaurante de Jardins. A data coincidindo com o débito no extrato. Em outra publicação, a vista de um hotel no Rio. A legenda, final de semana perfeito. E num reflexo no vidro atrás dela, o contorno de um homem usando um relógio que Mariana reconhecia. O mesmo relógio que Rafael dissera ter comprado em promoção. O coração de Mariana acelerou, mas o rosto permaneceu calmo. Ela não precisava de mais provas emocionais. Já tinha números. Na semana seguinte, foi pessoalmente ao banco, durante o intervalo entre um trabalho e outro. Pediu atendimento reservado. Falou com voz tranquila. Gostaria de entender algumas movimentações. O gerente analisou a conta com cuidado. São gastos frequentes e altos, disse ele. Não parecem pagamentos estruturados de dívida. Mariana não respondeu de imediato. E essas transferências? Perguntou. Eu apontando valores enviados para outra conta. O gerente hesitou. São recorrentes, para pessoa física, nome feminino. O mundo não desabou. Ele apenas se organizou. Na volta para casa, ela pensou nas palavras que ouvira no lounge. Ela não pergunta mais. Ele estava certo. Ela tinha parado de perguntar. Quando chegou, Rafael estava relaxado no sofá, tomando uísque. Dia pesado? Ele perguntou sem olhar. Sempre, ela respondeu. Ele sorriu de leve. Ainda bem que posso contar com você. E a frase soou diferente agora. Não como parceria, como dependência conveniente. Mariana colocou a bolsa na cadeira e observou aquele homem por alguns segundos. Ele não parecia um homem desesperado com dívidas. Parecia alguém confortável demais. Naquela noite, enquanto ele dormia, ela abriu novamente o aplicativo do banco. Cruzou datas, valores, locais. Tudo alinhava com as postagens de Camila. O dinheiro tinha destino. E não era o banco. Não era o passado. Era o presente dele. Mariana fechou o celular devagar. Não chorou. Não fez cena. Não acordou Rafael. Ela apenas entendeu algo fundamental.
não estava sustentando um erro. Estava financiando uma escolha. E quando uma mulher descobre que não é vítima de circunstância, mas de manipulação, a história começa a mudar. No dia seguinte, ela fez a transferência mensal. Mas, pela primeira vez, anotou cada centavo. Porque se ele acreditava que ela era invisível, eu estava prestes a descobrir o quanto uma mulher silenciosa pode enxergar. Depois de confirmar que o dinheiro não ia para dívida nenhuma, Mariana percebeu que faltava uma peça. Rafael falava com muita segurança sobre contratos, assinaturas, estrutura. Segurança demais para alguém que dependia exclusivamente do salário da esposa. Ela precisava saber até onde o nome dela estava envolvido. Numa terça-feira abafada, entre o turno da manhã e o da tarde, Mariana entrou em um cartório no centro de São Paulo. O lugar era silencioso, organizado, impessoal, exatamente como ela precisava que fosse. Quero consultar registros vinculados ao meu CPF, disse com voz firme. O atendente digitou. Esperou. Digitou novamente. A senhora é sócia em uma empresa? Mariana sentiu o coração bater mais forte. Não. O homem virou a tela levemente. Contrato social. Aditivos. Garantias. O nome dela estava lá. Não como detalhe, como corresponsável. A empresa de Rafael não era apenas dele. O risco também não. Ela agradeceu, pegou cópias autenticadas e saiu sem pressa. Não queria correr. Queria pensar. Rafael sempre dizia: relaxa, isso é coisa minha. Ele não mentiu completamente. Só omitiu o essencial. No mesmo dia, ela foi ao banco novamente. Pediu análise detalhada dos contratos vinculados ao financiamento empresarial. O gerente respirou fundo antes de falar. Seu nome consta como garantidora solidária. Se houver inadimplência, a cobrança atinge ambos. Ambos. A palavra ecoou. Durante 3 anos, ela acreditou estar ajudando o marido a pagar uma dívida pessoal. Na verdade, estava protegendo um sistema onde o nome dela era o escudo. Se ela parasse de pagar, a estrutura revelaria o que estava escondido. Naquela noite, Rafael chegou em casa agitado. Precisamos agilizar um documento essa semana, disse ele, jogando a pasta sobre a mesa. É só formalidade. Mariana olhou para a pasta, mas não tocou. Que documento? Reorganização societária. Coisa técnica. Não complica. Ela sustentou o olhar. Meu nome está onde exatamente? Rafael congelou por um segundo mínimo, quase imperceptível. Você anda desconfiando demais, respondeu tentando sorrir. É tudo para proteger a gente. Proteger. Mariana já sabia quem estava protegido. Eu quero ler antes de assinar, disse com calma. Ele riu. Desde quando você entende disso? Desde agora, ela pensou. Mas não respondeu. Nos dias seguintes, ela cruzou datas de contratos com extratos bancários. Percebeu um padrão claro. Cada vez que uma despesa alta aparecia ligada a Camila, surgia também um ajuste contratual, uma redistribuição silenciosa de responsabilidade. Rafael não era apenas imprudente. Ele era estratégico. Usava o CPF da esposa como colchão financeiro. Enquanto ela trabalhava 4 empregos, ele construía uma blindagem invisível. O mais cruel não era a traição com a influenciadora. Era a engenharia por trás do silêncio. E numa madrugada, sentada à mesa da cozinha, Mariana espalhou cópias sobre a superfície. Extratos, registros, assinaturas. Ela encontrou algo decisivo. Uma cláusula alterada meses antes. Transferia a responsabilidade principal para quem estivesse operando financeiramente a empresa. E quem estava pagando tudo? Ela. O peso não era emocional. Era jurídico. Na manhã seguinte, enquanto Rafael ainda dormia, Mariana fechou a pasta e guardou tudo em uma nova pasta digital protegida por senha. Ele acreditava que ela não olhava. Ele acreditava que ela não entendia.
Ele acreditava que ela nunca sairia. Mas o que ele não sabia era que a pior coisa para um homem que vive de controle é quando a mulher começa a estudar as regras do jogo. E Mariana não estava mais cansada demais para aprender. Ela estava acordada demais para continuar sendo usada. Depois de descobrir que seu nome estava preso aos contratos da empresa, Mariana entendeu uma coisa com clareza dolorosa. Não adiantava gritar. Que não adiantava confrontar Rafael no calor da indignação. Ele vivia de narrativa. Se ela explodisse, ele a chamaria de desequilibrada. Então ela fez algo muito mais perigoso. Ficou fria. Na manhã seguinte, antes do primeiro turno, Mariana abriu uma conta digital em outro banco. Nada chamativo, nada suspeito. Apenas uma conta em seu nome. Só dela. Não transferiu grandes valores. Começou pequeno, gorjetas do café, pagamentos extras das aulas online, horas adicionais no supermercado. E dinheiro que antes entrava automaticamente na conta conjunta, agora tinha outro destino. Ela não roubava, ela recuperava. Rafael percebeu a primeira diferença no fim do mês. O valor veio menor, disse ele, segurando o celular. Aconteceu alguma coisa? Mariana colocou a bolsa sobre a cadeira com naturalidade. Precisei cobrir algumas despesas. Ele franziu a testa. Você não decide isso sozinha. Ela o encarou com calma. Eu trabalho sozinha. O silêncio que se seguiu foi novo. Ele não estava acostumado a respostas diretas. Nos dias seguintes, Rafael começou a pressionar. Perguntava sobre horários, sobre recibos, sobre por que ela estava usando tanto o notebook. Você anda diferente, comentou numa noite. Estou organizada, respondeu. Enquanto isso, Mariana fez algo que nunca tinha feito antes. Marcou consulta com uma advogada especializada em direito empresarial e responsabilidade solidária. O escritório ficava discreto, numa sala comercial na região da Vila Mariana. A advogada, doutora Helena Moura, ouviu tudo sem interromper. Extratos, contratos, aditivos, assinaturas. Quando Mariana terminou, Helena apoiou as mãos sobre a mesa. Ele estruturou isso para que a senhora sustentasse a dívida sem perceber a real distribuição de risco. Mariana não demonstrou surpresa. Eu posso sair disso? A advogada foi direta. Pode, mas não discutindo, documentando e escolhendo o momento certo. Momento. Essa palavra ficou na mente de Mariana. Helena orientou. Reduzir pagamentos gradualmente, exigir formalizações por escrito, nunca assinar nada sem análise prévia e, acima de tudo, manter postura neutra. O erro dele é achar que a senhora não entende. Use isso. Mariana saiu do escritório sentindo algo que não sentia há anos. Controle interno. Em casa, Rafael estava mais irritado do que nunca. Os credores começaram a ligar com mais frequência. Pequenas fissuras surgiam quando os valores não cobriam tudo automaticamente. Se isso desandar, a culpa é sua, ele disse numa noite, aproximando-se demais. Mariana não recuou. A dívida não nasceu comigo. Ele riu, nervoso. Você não sobreviveria sem mim. Ela pensou nas 4 jornadas diárias, nos ônibus lotados, nos turnos sem descanso. Sobreviver era exatamente o que ela fazia há 3 anos. Sozinha. Naquela semana, ela reduziu novamente a transferência. Não o suficiente para colapsar tudo. Apenas o bastante para apertar. Rafael ficou agressivo no tom. Você está me sabotando. Estou entendendo, respondeu. Enquanto ele gritava, ela anotava datas, horários, mensagens, guardava prints. Cada palavra virava prova. Ele acreditava que controle era volume. Ela descobriu que poder era precisão. Numa madrugada silenciosa, Mariana abriu a pasta digital protegida por senha. Atualizou documentos. Organizou cronologicamente.
Preparou terreno. Não era vingança. Era estratégia. E quando uma mulher que passou anos sustentando um império construído sobre o próprio cansaço decide parar de reagir e começar a planejar, o desfecho deixa de ser acidente, passa a ser escolha. E Rafael ainda achava que estava no comando. As semanas seguintes foram tensas. Mariana continuou reduzindo os valores com precisão cirúrgica. Nada brusco. Nada que denunciasse um rompimento imediato. Apenas o suficiente para tirar Rafael da zona de conforto. E ele começou a perder o controle. Numa quinta-feira à noite, ele chegou diferente. Terno passado, perfume forte, olhar decidido. Amanhã a gente resolve tudo, disse, colocando uma pasta sobre a mesa. Consegui uma reestruturação. Última etapa. Mariana olhou a pasta, mas não abriu. Última etapa de quê? De limpar essa dívida de vez. Só precisamos formalizar alguns ajustes. Ele falava rápido demais. Confiante demais. Preciso da sua assinatura. A frase veio como ordem, não como pedido. Mariana abriu a pasta com calma. Folheou as páginas devagar. O documento parecia técnico, cheio de termos jurídicos. Mas ela já tinha aprendido a não confiar na aparência. Quero reconhecer firma em cartório, disse. Rafael levantou os olhos. Não precisa. É só protocolo interno. Eu preciso. Houve um silêncio incômodo. Ele hesitou por 2 segundos. Depois forçou um sorriso. Tudo bem, se isso te deixa mais tranquila. No dia seguinte foram juntos ao cartório. Um ambiente neutro, as paredes claras, ar-condicionado frio demais. Pessoas entrando e saindo com pastas nas mãos. Camila não estava ali. Aquilo não era palco para fotos. O atendente explicou o procedimento. Conferiu documentos. Solicitou identidade. Rafael assinou primeiro. Assinatura grande. Pressionada. Como quem afirma autoridade. Mariana segurou a caneta alguns segundos antes de tocar o papel. Não era dúvida. Era cálculo. Ela sabia exatamente o que estava assinando. Porque na semana anterior, doutora, Helena já havia analisado o modelo daquele tipo de contrato. Já havia explicado as implicações. A reestruturação não eliminava a dívida. Ela redistribuía a responsabilidade formal. Mariana assinou. O carimbo desceu com um som seco. O papel ganhou validade oficial. Rafael respirou aliviado. Eu sabia que você ia entender, disse, sorrindo pela primeira vez em dias. Ela apenas fechou a pasta. Na volta para casa, ele falava animado sobre nova fase, estabilidade, crescimento. E Mariana escutava em silêncio. Naquela noite, quando ele saiu para comemorar com amigos, ela não discutiu. Não questionou. Não pediu explicações. Sentou à mesa da cozinha. Abriu o notebook. Digitalizou a cópia autenticada. Enviou para a doutora Helena com uma única mensagem. Está feito. A resposta veio minutos depois. Perfeito. Agora espere. Na manhã seguinte, Rafael acordou com o celular vibrando sem parar. Chamadas do banco. Mensagens de parceiros. Notificações urgentes. Ele ignorou as primeiras. Achou que era rotina. Até abrir o aplicativo bancário. O saldo não estava diferente, mas as garantias estavam. Mariana, ele chamou voz alterada. Você viu isso? Ela servia café. O quê? Estão revisando as linhas de crédito. Isso não estava previsto. Mariana manteve o tom neutro. Talvez estejam ajustando a estrutura. Ele saiu apressado para o banco, sem café, sem discurso ensaiado. Horas depois, voltou pálido. Houve uma reclassificação de responsabilidade, disse, quase sem ar. Estão dizendo que agora a obrigação principal é minha. Mariana o olhou com serenidade. Você leu o que assinou? Ele abriu a boca. Fechou.
O silêncio foi resposta suficiente. Aquela reestruturação que ele acreditava ser proteção tinha eliminado a ambiguidade. O nome dela ainda existia no histórico, mas a responsabilidade central estava formalmente atribuída a quem operava a empresa. Ele. Rafael começou a andar pela sala. Você fez isso de propósito. Mariana respirou fundo. Eu fiz com informação. Ele passou a mão pelo rosto, nervoso. Você me colocou numa armadilha. Ela sustentou o olhar. Você me colocou primeiro. A diferença é que ele nunca achou que ela saberia sair. Agora sabia. E o jogo finalmente tinha mudado de mãos. A reclassificação saiu numa sexta-feira. Na segunda, a realidade já tinha outro rosto. Rafael passou o fim de semana tentando convencer a si mesmo de que era apenas um ajuste técnico. Repetia que resolveria na segunda, que tinha contatos, que tudo se alinharia. Não se alinhou. Às 8 da manhã, o telefone dele começou a tocar. Banco, contador. Um número desconhecido atrás do outro. Ele ignorou os primeiros. No terceiro aviso de urgente, atendeu. Mariana, na cozinha, escutava sem interromper. Como assim revisão de garantia? Ele disse, tentando manter a voz firme. Isso sempre funcionou desse jeito. Pausa. O tom mudou. Não, você não está entendendo. Oh, isso não pode cair só sobre mim. Silêncio do outro lado. E depois, algo que Mariana esperava ouvir. Está formalizado. Rafael desligou com a mão trêmula. Eles estão reduzindo as linhas de crédito, disse, como se ela devesse se desesperar junto. Ela mexeu o café devagar. Você disse que estava tudo sob controle. Antes do meio-dia, outra ligação. Desta vez, o cartão corporativo que Camila usava fora bloqueado para novas despesas. Minutos depois, o celular dele vibrou com insistência. Aí o nome dela na tela. Ele atendeu. Rafael, meu cartão foi recusado. A voz de Camila vinha irritada, quase histérica. Que história é essa? Ele caminhava pela sala, passando a mão pelo cabelo. É temporário. Você disse que estava resolvido. Mariana não precisou ouvir mais. A frase já não era nova. Ela própria a ouvira por 3 anos. Na terça-feira, Rafael foi pessoalmente ao banco. Voltou horas depois, com o rosto abatido. Eles estão pedindo garantias adicionais, murmurou. Imóveis. Reserva financeira. Mariana sabia que não existia reserva. O que havia era aparência. E você tem? Perguntou. Ele não respondeu. As mensagens no celular diminuíram no decorrer do dia. Não porque os problemas acabaram, porque as pessoas começaram a se afastar. O grupo de amigos do lounge ficou em silêncio. Nenhum convite, nenhuma piada, nenhuma risada. Na quarta-feira, Camila apareceu no apartamento sem avisar. Óculos grandes, maquiagem borrada, expressão tensa. Você mentiu para mim, disse a Rafael, sem sequer cumprimentar Mariana. Ele tentou explicar. Falar de reestruturação, de fase difícil. Ela interrompeu. Você disse que ela era irrelevante, que não tinha poder nenhum. Mariana a olhou com calma. Eu tinha informação, disse. Camila desviou o olhar. A confiança que antes parecia inabalável agora estava rachada. Eu não vou afundar junto, ela declarou pegando a bolsa. E foi embora. A porta fechou com um som seco. Rafael ficou parado no meio da sala, como se não reconhecesse o próprio chão. Você destruiu tudo, ele disse finalmente. Mariana negou com a cabeça. Eu parei de sustentar. Ele riu, um riso frágil. Você acha que venceu? Ela respondeu com a mesma serenidade que vinha mantendo desde o cartório. Eu parei de perder. Naquela noite ele não saiu. Não houve comemoração. Não houve ligação animada. Houve boletos chegando por e-mail.
Houve notificações formais. Houve a confirmação de que, ou sem a ambiguidade jurídica, a responsabilidade era clara e pesada. Rafael tentou apelar para o emocional. Você podia ter conversado comigo. Mariana sustentou o olhar. Eu conversei por 3 anos. Você preferiu rir. O silêncio que tomou o apartamento não era mais o silêncio da submissão. Era o silêncio do fim. Em 72 horas, o império construído sobre o cansaço dela revelou o que realmente era: frágil, dependente, ilusório. Sem o dinheiro dela, sem o nome dela como escudo, Rafael não era estrategista. Era apenas um homem com dívidas, e pela primeira vez, ele teria que carregá-las sozinho. Mariana não saiu batendo porta. Não houve gritos, nem vingança exibida. Ela apenas começou a empacotar o que era dela. Documentos, roupas, objetos simples que não carregavam mentira. Rafael ainda tentou uma última cartada. Você está exagerando, disse com a voz mais baixa do que nunca. A gente podia resolver isso. Mariana olhou ao redor do apartamento que ela sustentou por anos. Eu resolvi, respondeu. Nas semanas seguintes, os papéis foram formalizados. O nome dela foi oficialmente retirado das garantias. As obrigações ficaram exatamente onde deveriam estar desde o início. Ela alugou um apartamento menor em Moema. Nada luxuoso, nada para impressionar. Apenas silencioso, limpo, seguro. Reduziu os empregos de 4 para 2. Pela primeira vez em anos, dormiu sem despertador. Comeu sentada à mesa e sem pressa. Caminhou pela rua sem calcular quanto custava cada minuto de descanso. Rafael não foi destruído por escândalo. Foi reduzido à própria realidade. Sem o dinheiro dela, sem o CPF dela, sem o silêncio dela. Mariana não venceu um homem. Ela recuperou a si mesma. E isso é muito mais difícil. Numa noite tranquila, sentada perto da janela, ela pensou na mulher que era 3 anos antes. Cansada, leal demais, convencida de que amor era aguentar. Ela não sentiu raiva daquela versão. E sentiu respeito, porque foi aquela mulher que suportou o suficiente para que esta pudesse acordar e, finalmente, viver. Lição de vida. Amor não é carregar sozinho o peso que o outro escolheu criar. Silêncio não é fraqueza. Às vezes é estratégia. Às vezes é sobrevivência. Mas quando a verdade aparece, permanecer em silêncio deixa de ser virtude e passa a ser autossabotagem. Mariana nos lembra que informação é proteção, que confiar não significa abdicar de entender. Que nenhum relacionamento saudável precisa esconder contratos, contas ou decisões. Muita gente permanece em situações injustas por acreditar que sair é fracasso. Não é. Fracasso é continuar pagando pelo erro de quem não assume responsabilidade. Justiça nem sempre chega com aplausos. Às vezes, chega em envelopes, em assinaturas, em decisões silenciosas que mudam tudo. E a maior vitória não é ver o outro cair. É poder andar em paz, sabendo que você não carrega mais o que nunca foi seu. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar del tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero
creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el Patito justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué, desgarros también creo que tuvo, yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, weón, la verdad nomás. El Pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también hasta medio año, yo qué sé, amigo. Pero ya harta un poquito todo eso, ¿no? Porque la verdad es que se lo necesita. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту.
Да? На охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата.
Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,